veneration for the second crucifixion of Jesus Christ. The time has come for action. The time has come to believe or don't believe. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Vocês que estão mais uma vez nos acompanhando aqui de Curitiba. Estamos mais uma vez felizes de poder estarmos usando este recurso para falar com vocês. E essa é a primeira transmissão que nós temos no ano de 2014. Eu gostaria de aproveitar para desejar para cada um de vocês, um bom ano para vocês, um feliz ano novo, 2014, que Deus possa estar com cada um de vocês, que este seja um ano de muitas bênçãos e vitórias, que Deus possa continuar nos abençoando assim como Ele nos abençoou no ano que se passou, na verdade. Agradeço muito pela paciência dos irmãos que têm nos acompanhado e pelas orações também, e eu agradeço a Deus por você, pelo seu esforço que você está fazendo, de estar buscando, batendo nesta hora na porta, nessa hora tão importante que nós estamos vivendo. E uma hora muito tremenda, uma hora maravilhosa, uma hora em que nossos corações deveriam estar realmente regozijando pelas grandes coisas que o Senhor tem feito no nosso meio, pois temos reconhecido que o Senhor Deus tem sido fiel à sua palavra e Ele disse que estaria conosco até o fim. E Ele tem dado evidência através da revelação da sua palavra, de que Ele está no nosso meio, pois o único revelador da palavra é o próprio Deus. Se ela está sendo revelada, não é porque estamos buscando a partir de um texto ou coisa parecida, mas é porque Deus está no nosso meio, fazendo as mesmas obras que Ele fez nos tempos passados, e mais especialmente fazendo a mesma obra que Ele fez através do seu profeta enviado para esta era. Assim como Ele havia prometido que tudo o que Ele havia feito com Abraão, Ele faria com a sua posteridade, o Senhor Deus tem prometido que para esta era, assim como Ele lidou com o seu profeta, Ele assim lidaria com a semente da palavra que se manifestaria após os dias do profeta. Na verdade, estamos muito felizes e agradecidos a Deus por tudo que Deus tem feito por nós até aqui, e os grandes homens de Deus que têm passado no nosso meio, as bênçãos que Deus tem trazido através de cada um deles. Eu fico muito feliz, regozijo muito e agradeço muito a Deus e peço que Deus continue abençoando a nós desta forma, que foi a forma prometida por Ele, de que haveria um ministério, o ministério da noiva, o ministério quíntuplo entre a noiva, de que Deus estaria se movendo mais uma vez entre seu povo. E Deus tem sido fiel à sua palavra e Ele está cumprindo a sua palavra. Então, antes de nós perdermos mais tempo, gostaria de aproveitar nosso tempo nesta noite e gostaria de conversar com vocês mais uma vez, como temos feito nos programas anteriores. E eu só gostaria de dizer talvez uma ou duas coisinhas antes de nós começarmos, da importância disso que tem se manifestado entre nós e da aproximação correta àquilo que Deus tem nos dado nesta hora. Você sabe que Deus, Ele é diferente do homem. Deus, todo o seu ser, Ele é completamente diferente do homem. Então, é por isso que se diz que o que nos é prometido para esta hora, o amor divino, ele é diferente do amor do homem. A humildade divina é diferente da humildade do homem. A simplicidade de Deus é diferente da simplicidade do homem. Então, se nós tentarmos aproximar de Deus com a nossa concepção humana em uma coisa divina ou sobre uma promessa divina, nós nunca entenderemos o que é que Ele está dizendo ali. Na verdade, é por isso que Ele disse para Nicodemos: vos é necessário nascer de novo, nascer neste reino. E quando você nasce neste reino, automaticamente você tem a mente deste reino, como a Bíblia diz,
que haja em vós a mesma mente que há em Cristo Jesus, a mesma mente para que nós possamos pensar como Deus pensa, não pensar como o homem pensa, não os meus próprios pensamentos, não os seus próprios pensamentos, mas o pensamento de Deus. Como diz o profeta, ele pregou a mensagem: muda Deus o seu parecer acerca de sua palavra? Deus não pode mudar o seu pensamento a respeito da sua palavra. Uma vez que ele pensou, o seu pensamento é eterno e não pode mudar. E é isso que tem descido até nós nesse dia, a inteligência do próprio Deus, que tem descido para nós na forma de sua palavra, para nos dar a capacidade e a habilidade, uma mente profética para captar o que Deus está fazendo no nosso meio hoje. E nós somos muito gratos a Deus por isso, porque não foi algo produzido por homens, mas foi algo produzido a partir da própria palavra de Deus. Antes de eu começar, eu gostaria de falar uma coisa bem importante aqui para vocês. Se vocês lerem no segundo livro de Reis, vocês sigam-me com atenção nesta noite. Vamos tentar acompanhar com atenção para não atropelar nada. Mas se você acompanhar no livro de Reis, no segundo livro de Reis, no capítulo 2, lá pelos versos 10 e 11 por ali, quando retrata aquela cena em que Elias estava prestes a ser transladado e Eliseu o acompanhava. Então a Bíblia diz que ele disse, sucedeu que, havendo eles passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça. Foi Elias que pediu para Eliseu: o que é que você quer que eu faça? Ele disse: peça antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Veja a resposta de Elias para Eliseu. Ele disse assim: coisa difícil pediste, mas se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não se fará. Existe uma coisa muito tremenda aqui, porque o mistério para ter o poder que Elias tinha, para que Eliseu pudesse ter o mesmo poder que Elias tinha, para que ele pudesse ter o mesmo ministério que ele havia tido, ele tinha que observar algo, a maneira que ele havia de ser tomado. Como é que ele foi tomado? Como é que ele foi... Porque veja que Elias estava prestes a sair daqui. Mas antes de ele sair daqui, ele disse: você preste atenção em tudo que eu faço, até o final, até eu ser tomado, até o ato final, para que você recebas aquilo que você pede, que era justamente uma porção dobrada do que Elias havia tido. Então, nós percebemos que nesta hora que nós estamos vivendo, o segredo é nós entendermos como é que o profeta foi tomado nesta era. Recentemente, um irmão, estava tendo companheirismo com um irmão e ele disse para mim, ele disse: não, nem todos os mistérios foram revelados. E eu disse: por que não foram revelados? Eu fiquei pensando comigo, vamos ouvir o que o irmão tem para dizer. Ele disse: não for, porque se todos os mistérios houvessem sido revelados, ou todo mistério houvesse sido revelado, o mistério do sétimo selo, Elias teria que ser, ou o profeta teria que ter ido no rapto. E eu apenas escutei, e conforme nós fomos conversando, eu disse: irmão, primeiro que a Bíblia disse que nos dias da voz do sétimo anjo, todo o mistério de Deus seria revelado. Então, aquele verso só já elimina qualquer possibilidade de que não havia sido revelado. Não é verdade? Porque a Bíblia diz que nos dias da voz do sétimo anjo, todo o mistério de Deus seria revelado. E uma coisa muito importante é que em Apocalipse 10, versículo 7, ou do 1 ao 6, João viu todo o desenrolar do plano de redenção de Deus. Ele havia visto todo o plano de redenção, inclusive o rapto. João viu o rapto e como o rapto se daria. João viu como é que aquela voz, ou como que o profeta havia sido tomado, e ele sendo o tipo de Eliseu,
ele sendo João, ele sendo a noiva, ele estava observando como é que aquela voz que falava com ele havia saído da terra em um determinado momento, durante as eras. Em Apocalipse 4, aquela voz havia sido tomada para uma outra dimensão. Havia sido tomada para um lugar mais alto. E a voz disse: João, subi cá agora. E a partir daí, então, João começou a ter a revelação de todo o mistério de Deus que haveria de ser revelado, que culmina com a transformação de corpos, que nós chamamos de arrebatamento. E esse irmão, então, estava me falando, e eu citei isso para ele, mostrei, de que o mistério que está faltando, existe uma parte, literalmente, no livro de Apocalipse, que estava faltando. Estava faltando, porque quando João foi escrever aquela parte principal de toda a Bíblia, qual é a parte principal de toda a Bíblia? O mistério do rapto. O mistério de como é que esta noiva haveria de ser tomada. Mas quando João, o tipo da noiva, foi escrever, a voz disse: João, não escrevas, mas seles as palavras. Mas quando você lê mais para baixo, aquilo que não foi dito por João, ele disse: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele começar a soar, todo o mistério de Deus será revelado. Então, aquilo que ele não falou, aquilo que não havia sido dito, ali, naquele momento, ele disse, mas de uma maneira misteriosa. E o grande mistério de Deus para esta hora era a aparição deste sétimo mensageiro para justamente revelar aquilo que estava em oculto naquela parte da Bíblia. Esta parte da Bíblia, o anjo disse-lhe: sele, não escrevas o que os 7 trovões falaram. E é disso que nós falaremos nessa noite. Não escrevas aquilo que os 7 trovões soaram, mas seles. Mas ele diz assim na sequência: mas nos dias da voz do sétimo anjo. E nós entendemos que o sétimo anjo, este sétimo mensageiro que aparece no tempo final, ele era o homem vindicado por Deus para tomar aquilo que era em forma misteriosa e aquilo que estava em forma misteriosa ali no livro de Apocalipse e estava em oculto no livro de Apocalipse. Esse profeta recorre ao primeiro profeta da primeira era para falar sobre aquela lacuna que estava em oculto, que parecia ser um segredo, que era um mistério, mas que foi revelado para os nossos dias. Quando Paulo toma o assunto do rapto, ele foi o único homem na Bíblia que deu para nós a sequência, ou não propriamente a sequência, mas ele deu o cenário do rapto, o que haveria no cenário do rapto nos dias da vinda do Senhor. Nos dias da descida do Senhor, porque a minha Bíblia diz que o próprio Senhor desceria dos céus com o alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Um Senhor sobre nós. Um Senhor. Mas quando você olha para a imagem, você vê 3 itens em um cenário só. Em um cenário só, você vê três itens ali. E você veja que o profeta disse aqui, falando sobre esse texto, voltando um pouquinho aqui nesse texto de 2 Reis, capítulo 2, falando sobre Elias e Eliseu. Ele fala assim, olha, agora, como que ele teve que mudar, falando da mudança de corpos agora, como que ele teve que mudar o corpo de Sara e Abraão a seguir? Depois daquela mensagem. Após ele ter dado a promessa, Deus desce para manifestar aquela promessa. Então existe uma diferença muito grande entre o Senhor nos dar uma promessa e o Senhor nos dar a semente, falando de casamento. Primeiro o homem dá a sua promessa à mulher. E quando ela é achada aceita aos olhos daquele marido, então ele pode dar a sua semente, dar a sua revelação da sua pessoa para aquela mulher. Então a promessa não é tudo. A promessa é o primeiro estágio e Deus requer que nós caminhemos até o fim para que possamos finalmente receber a semente. E é justamente isso que ele está dizendo, depois daquela mensagem, para que pudesse receber o filho prometido. E é isto que ele tem feito a esta igreja.
e trouxe através da mesma coisa agora. Ele disse, e trouxe através da mesma coisa. Agora, a próxima coisa é a mudança em um momento, num piscar de olhos e ir. E nós teremos que ter um corpo mudado. Agora, Sara e Abraão, naquele tipo de corpo, não conseguiam receber o filho prometido. Eles tinham 100 anos de idade. Ele teve de mudar o corpo deles. Não tanto os fazer voltar a ser jovens, o qual ele fez, mas também mudar eles. Porque eles teriam sido o que eles eram da primeira vez, se ele apenas tivesse transformado seus corpos. Ele teve que fazer algo especial para eles. Veja, mas ele mudou o corpo deles de um jeito para que eles pudessem receber o filho. E agora, nós verificamos que a próxima coisa em ordem para a igreja agora é um corpo mudado. Não nós, pessoas velhas, voltar e sermos jovens de novo. Presta atenção nisso aqui. Não nós sermos mudados, não nós, pessoas velhas, voltar e sermos jovens de novo. Mas nós iremos. Eu sei que nós iremos, o profeta está dizendo. Sim, mas preste atenção que tem algo mais aqui na figura. E nós estaremos lá jovens, tão certamente. Mas olha o que ele diz, há algo mais na figura ali. Mas nós temos que ter um corpo mudado para receber o Filho. Pois nós vamos o encontrar no ar. O rapto virá. Um mudado em um momento, ou num piscar de olhos. O profeta está dizendo que existe uma mudança de corpos. Existe uma mudança de corpos em nós antes da mudança do corpo físico. Existe uma mudança de corpos em nós antes da mudança do corpo físico. Eu achei muito interessante eu voltar a citar para vocês. Vocês me acompanham com bastante atenção no que eu vou dizer para vocês agora. Originalmente, quando Deus fez o homem, ele fez o homem. Eu vou voltar a dizer isso, você preste atenção. Preste atenção, isso aqui é muito valioso. Originalmente, quando Deus fez o homem exatamente como a sua própria pessoa. Mas eu estou falando do homem original agora, não estou falando do homem caído. Eu estou falando do homem original. Quando Deus fez o homem original, Adão, Deus fez ele igualzinho à sua pessoa, quem ele é. Se nós conseguirmos descobrir como Deus é, o seu corpo, do que é feito o seu corpo, como é a sua pessoa, nós entenderemos o que o homem original é. Se nós entendermos como o homem original é, nós entenderemos a pessoa de Deus, como ela é. Agora, vamos dar uma olhada no que o profeta disse em uma das citações, já citei várias vezes aqui, mas preste atenção aqui. São 3 coisas que acontecem na manifestação de Deus. A manifestação de Deus é tríplice. A manifestação de Deus ela é tríplice. A manifestação do ser de Deus acontece de uma maneira tríplice. A manifestação da pessoa de Deus completa não ocorre num piscar de olhos. Num piscar de olhos é a última manifestação de Deus. Mas antes da última manifestação de Deus, tem mais 2 manifestações que antecedem a grande manifestação da grande pessoa de Deus. Veja o que o profeta disse aqui. Ele está falando de quem Deus é. Me acompanhe. Ele diz assim, fechemos nossos olhos para as nossas imaginações por alguns momentos e vamos lá atrás, quando não havia nada, antes de haver criado qualquer coisa. Eu sei que eu já falei várias vezes, mas me siga com atenção e você vai captar. Ele diz, quando não havia nada, a grande fonte de toda a eternidade era aquele espírito de amor, gozo, aquele espírito de honestidade, aquele espírito de veracidade, nesta perfeição. E então, a partir da existência do Pai, que é esse espírito que estava lá atrás sem estar manifestado, a partir da existência deste espírito do Pai, saiu o Logos, o qual era o Filho. Saiu o Logos, o qual era o Filho. Agora ele vai dar a descrição, o que significa a palavra Filho de Deus. O que é o termo Filho de Deus? O que é Filho de Deus? Filho de Deus é o qual era, o profeta que está dizendo, o qual, o Logos, o qual era o Filho,
é a mesma coisa. Todas essas palavras que eu vou citar para você agora se referem à mesma coisa. O Logos, o Filho, o qual era a teofania, o qual era o corpo do grande Deus Jeová, que se deu em um grande corpo celestial. Então vamos repetir aqui. A teofania é a mesma coisa que corpo celeste, é a mesma, estou lendo a mensagem aqui, mesma coisa que corpo celeste, é a mesma coisa que Logos, é a mesma coisa que Filho de Deus, é a mesma coisa que teofania, é a mesma coisa que coluna de fogo. Nós estamos falando da mesma coisa. Tá, mas que coisa é essa? O que é isso? O termo Filho de Deus, o que quer dizer Filho de Deus? O Filho de Deus é o termo usado pelo próprio Deus para definir o seu corpo celeste. Deus não poderia se manifestar se ele primeiro não manifestasse, se ele não se manifestasse em um corpo. Porque na maneira espírito, o Mombrana diz que ninguém viu a Deus e nunca ninguém vai ver Deus. A palavra Deus é Pai. Deus Pai é o Espírito. O Espírito ninguém vê. Mas a partir do momento que esse Espírito toma um corpo, quando você olha para esse corpo, então você vê Deus manifestado. Agora, essa manifestação de Deus, ela foi tríplice. A primeira coisa que já estava lá foi o Espírito. Quantos bilhões de anos se passaram, eu não sei. Mas, finalmente, o corpo de Deus se manifestou, que é o Logos, que é o corpo celeste, que é o Filho de Deus, que é a teofania. São palavras usadas para descrever o corpo eterno de Deus. O corpo eterno de Deus. Filho de Deus. E foi desta forma que este Deus se manifestou desde Adão até Jesus Cristo. Foi nesta forma que ele se manifestou. Mas lembre-se que ainda está faltando mais uma manifestação deste mesmo Deus. Porque esse Deus, sendo Espírito, a Bíblia diz, 1 João, capítulo 1, ou primeiro capítulo de João, versículo 1, diz que no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, que é Espírito, e a palavra era Deus. Então no princípio era o corpo, que é o corpo palavra, que é a mesma coisa que Logos, mesma coisa que teofania, mesma coisa que Filho de Deus. No princípio era a palavra, que era o corpo de Deus, e o corpo de Deus estava com Deus, que é o Espírito. O corpo estava com o Espírito. E o corpo era Deus. Tanto o Espírito quanto o corpo é Deus. O meu Espírito e o meu corpo é a minha pessoa. Não existe diferença. Mas para fazer a minha pessoa, eu preciso de um Espírito, de um corpo celeste e de um corpo físico. São três coisas que acontecem para formar o ser original de Deus ou a pessoa de Deus. A pessoa de Deus tem essas três coisas. Não são apenas espírito e carne. É espírito, corpo celeste e corpo físico. A maneira que Deus se manifestou por 4.000 anos até Jesus Cristo foi em um corpo celeste. Ele usou apenas o corpo celeste. Mas, finalmente, tanto aquele espírito quanto aquele corpo celeste se embalou dentro de uma carne chamada Jesus. E aí ele se fez Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, esses dois atributos de Deus finalmente tomam o terceiro atributo que ele teve, que foi chamado um corpo físico, que foi chamado de Jesus. Quando ele toma o corpo físico, então ele recebe um nome. Como todos os homens recebem nome, ele também recebeu um nome. A partir daí, nós podemos conhecer quem era a pessoa de Deus, porque agora ele não estava mais na forma imortal e invisível que ele sempre teve. Mas para se fazer visível, ele se condescendeu entre nós, tomou forma de carne humana e apareceu entre nós. Então, o irmão Branham diz aqui, ó. Ele diz assim, ó. E então, a partir da existência do Pai, que é o Espírito, saiu Logos, o qual era o Filho. Mas o que é o Filho? O que quer dizer Filho de Deus? O qual era a teofania. O qual era o corpo do grande Deus Jeová, que se deu em um grande corpo celestial. Este é o Logos. A palavra falou a partir destas grandes fontes de vida e saiu. E lá estava a teofania, o qual foi Deus tornado em palavra. Então, palavra e teofania é a mesma coisa. O profeta que está dizendo aqui. Palavra e teofania é a mesma coisa. Então, aquela teofania se tornou carne na pessoa de Jesus Cristo. E então, toda a plenitude da Trindade habitou nele. Ambos, Pai, que é o Espírito, Filho, que é o corpo celeste, e Espírito Santo,
que é o Espírito que está na sua noiva hoje. Tudo naquilo. E é bem deste jeito que nós vamos. Exatamente de volta ao princípio original de Deus. Lá somos nascidos de novo, não da carne, nascidos de novo, não do sangue, mas nascidos de novo pelo Espírito. E fazendo isto, o Espírito eterno de amor e honestidade desce para fazer seu lugar em nós. E então, quando morremos desta vida, entramos naquele corpo qual, se este tabernáculo terreno for dissolvido, temos uma teofania para entrar nela. Estou parafraseando o profeta. Temos uma teofania para entrar nela, um corpo celestial. Então, na vinda do Senhor, este corpo de terra é tomado da terra de novo e tornado em um estado glorificado para viver em sua presença para sempre. Então, toda a perversão, todas as coisas que estavam na perversão, tudo deixa de existir, a carne vai à sua punição, o inferno abre a sua boca e engole tudo, e todo o mal e a perversão, e Deus e a sua igreja amada, sua noiva, tomam a sua posição nos desenrolamentos pelas eternidades. Esta é a grande esperança da igreja cristã. Mensagem Vida, do dia 2 de junho de 1957. Anote o parágrafo 22 e 23. Deixa eu voltar a repetir. Quando Deus se manifestou, ou Deus, ele vem no nome de 3 filhos, não é? Primeiro, Filho de Deus. O que é em Filho de Deus? Foi a maneira que ele se manifestou por 4.000 anos até Jesus. Ele se manifestou apenas no corpo teofânico. Todos viram ele. Todos viram ele naquele corpo teofânico. A mesma pessoa. Só que usando apenas o corpo celeste. Porque ele não havia ainda tomado o seu corpo físico. Ele estava apenas no seu corpo celeste. A maneira que ele apareceu durante 4.000 anos, eu pergunto para você, quem era aquele que apareceu para Abraão que não tinha princípio de dias e nem fim de dias? Não tinha pai nem mãe, que se chamava Melquisedeque. Quem era aquele que apareceu para Josué quando ele estava prestes a tomar Jericó, com a espada desembainhada? Quem era aquele que Manoá, o pai de Sansão, viu na forma de um anjo, assim como ele apareceu para Josué na forma de um anjo? Quem foi que apareceu para Gideão na eira, na forma de um anjo, em um corpo celeste? Anjo quer dizer mensageiro. Aquele corpo é um corpo celeste. É um corpo divino, um corpo que Deus usa para se manifestar, mas ainda não era a sua última manifestação. Quem é que apareceu na sarça ardente para Moisés? Que mais tarde ele percebeu que aquela mesma luz, coluna de fogo que apareceu na sarça ardente, ele percebeu que era um homem e ele insistiu tanto. Eu falei, eu sei que o Senhor não é apenas esta luz. O Senhor não é só o Logos. O Senhor não é só a coluna de fogo. O Senhor não é só a nuvem. O Senhor não é só um anjo forte. O Senhor não é só um mensageiro. O Senhor é tudo. O Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Ele entendeu que aquela pessoa que lhe havia aparecido era o próprio Deus Criador dos céus e da terra. Mas a maneira que ele estava se manifestando era na maneira de Filho de Deus. Porque Filho de Deus quer dizer corpo celeste. Ele estava naquele corpo celeste. Mas havia uma promessa que, a partir daquele corpo celeste, ele se manifestaria em carne humana, Emanuel. Era a profecia que havia vindo desde o Jardim do Éden. Quem é que apareceu que passou na copa das árvores, na forma de um anjo, e balançou as folhas das árvores? Quem é que desceu como um vento impetuoso no dia de Pentecoste? E foram vistas como que línguas de fogo sobre cada um deles. Quem é esta pessoa? Esta mesma pessoa apareceu por 4.000 anos nesta forma. Durante esse período, ele era chamado Filho de Deus. Só que a partir do momento que ele nasce na casa humana, na casa de um ser humano, por isso que ele disse que viria na tribo de Judá, e mais tarde ele especificou que viria na casa de Davi. E da casa de Davi, ele escolheu a família de José para vir morar em um corpo terreno. A partir do momento que ele toma um corpo terreno, agora ele não é mais filho de Deus. Porque filho de Deus é corpo celeste, gerado de Deus, unigênito de Deus. O que é Deus? Deus é o ser imortal, invisível, sem princípio, sem fim. Mas agora, este mesmo Deus imortal, sem princípio, sem fim, toma morada em um corpo com começo e com fim. Por que ele fez isso?
Porque o meu corpo tem começo e tem fim, meu corpo físico. Para nos redimir, ele tinha que tomar a nossa forma. Não tinha como nós tomarmos a forma dele. Mas ele desce até nós, toma a nossa forma, abre um caminho, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E abrindo o caminho que ele faz. Abrindo o caminho, nós que estávamos em um estado caído, podemos subir até onde ele está. Voltar à nossa forma teofânica. Voltar ao espírito original. Não o espírito do homem caído, nascido de mulher. Quando ele se faz carne aqui na sua primeira vinda, aquele Deus que era espírito, lembre-se, o homem invisível não é apenas espírito. É espírito mais corpo celeste, mais corpo divino. Este corpo divino, este corpo celeste, que também é chamado de teofania, não tem princípio nem fim. Um único atributo nosso que não teve princípio e nem fim é o atributo de Deus, que se chama teofania, que se chama palavra. Aquilo que estava com Deus antes da fundação do mundo. As demais coisas, o corpo e o nosso espírito, foi gerado aqui embaixo. Mas através do novo nascimento, nós recebemos o Espírito eterno de Deus para voltarmos à casa eterna que ele nos tinha preparado. Ele disse, na casa de meu pai, ou no reino de meu pai, há muitas mansões. Elas já estavam lá, mas ele precisava preparar uma maneira de nós voltarmos lá, porque perdemos através da queda. Ele não foi nos preparar uma teofania, as escrituras se contradiriam. E o que ele foi nos preparar uma maneira de voltar para a nossa teofania. E fazendo assim, descendo entre nós, abrindo o caminho, vencendo a morte, ele abre um caminho para que nós pudéssemos regressar à nossa teofania. Ele perguntou a Jó, Jó, onde é que tu estavas? Quando cantava, quando as estrelas d'alva jubilavam, onde tu estavas? Agora, esse Deus, quando ele se manifesta aqui na forma de carne, ainda não é o estágio final. Porque lembre-se que carne, físico, é um estado caído. Deus teve que morar naquele corpo físico, porque nós estávamos naquela situação. Mas a Bíblia diz que após ele ter cumprido o seu ministério na sua própria carne, ele não deixou aquele corpo na sepultura. Ele disse, não deixarei o meu santo ver a corrupção. Não deixarei o meu corpo físico ver a corrupção. Então ele faz algo especial com aquele corpo, após ele ter descido à região dos perdidos, tirado todos os santos do Velho Testamento que estavam no paraíso, ele traz para cima, aqui para a terra, toma o seu corpo físico, através da glorificação daquele corpo, porque ele não podia levar aquele corpo físico nesse estado caído. Ele glorifica aquele corpo, toma-se para si, e então ele sobe com todo o seu ser. Ele não subiu com metade do seu ser. Deus não subiu com o espírito, com teofania. Deus subiu com o espírito, com a teofania, e a Bíblia diz que Deus o levantou dos mortos. Deus levantou aquele corpo no qual ele havia habitado dentre os mortos. O primogênito da nova criação. Ele é o primeiro que foi ressuscitado, o primeiro molho que foi movido, mostrando que todos os demais que vieram da segunda sua espécie, palavra, também seriam ressuscitados. Mas ele foi o primeiro. E ele deu prova disso na manhã de ressurreição. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Por que eu estou falando tudo isso? Porque nessa última etapa, neste último dia, nesta última era, quando ele se manifesta mais uma vez entre nós, da mesma maneira que ele se manifestou de uma maneira tríplice. Primeiro ele manifestou o seu espírito, estava manifestado desde antes das eternidades. Depois ele manifestou o seu corpo celeste. E a última coisa que ele manifestou foi o seu corpo físico. A última coisa que ele manifestou. São 3 coisas que Deus manifestaria neste dia. A primeira coisa foi o Espírito Santo, que ele manifestou. Em 1906, na Rua Azusa, o derramamento do Espírito Santo foi que caiu na Rua Azusa. Já era a manifestação de Deus para o tempo final, dentro já do período da sua vinda. Ali, Deus já estava se manifestando, a primeira fase do desvelar de Deus, o seu Espírito se manifesta primeiro. Em 1963,
o seu corpo teofânico se manifesta em plenitude. Quando o seu corpo teofânico se manifesta em plenitude em 1963, eu vou fazer a pergunta para você. O que está faltando manifestar ainda, que até agora não foi visto? São 3 coisas. Tanto ele quanto nós temos essas 3 coisas. Tanto ele quanto nós temos essas 3 coisas, apesar dele ter sido o único até agora a ter recebido o estágio final, que se chama corpo glorificado. E é em um corpo glorificado que ele vai reinar durante o milênio. É por isso que no milênio ele não é chamado filho do homem. Filho do homem é quando ele se manifesta em uma carne caída. Filho do homem, é quando ele se manifesta em uma carne caída. O Deus Todo-Poderoso entre nós se manifestando em uma carne caída. Assim foi na primeira vinda, assim foi na segunda vinda. Assim está sendo na segunda vinda. Ele está se manifestando no nosso meio, está se manifestando em nós, em carnes caídas. Contudo, aquilo que está dentro da noiva, quem é que está lá? O Deus Todo-Poderoso sendo desvelado diante do mundo e a presença de Deus não reconhecida. E que se iniciou com a manifestação plena deste Deus poderoso através do ministério de Elias. No ministério de Elias, esse Deus, com toda a sua plenitude, sem faltar nada, por isso que em várias mensagens ele disse que ele se manifestaria de forma física no nosso meio. Mas no ministério do Filho do Homem, não no ministério do Filho de Davi. Aqui que está a diferença. No ministério do Filho do Homem, em um profeta, uma carne emprestada, na qual ele havia protegido desde o começo, dizendo: não corrompas este corpo, não fumes nem bebas, porque eu tenho uma obra para ti quando tu ficares mais velho. Este Deus Todo-Poderoso que havia se manifestado antes do profeta entrar no seu ministério entre as denominações, com o derramamento do seu Espírito Santo entre os pentecostais, na era de Laodiceia, este mesmo Deus se manifesta lá em forma de Espírito e começa a se manifestar, começa a aparecer. Quando falamos da aparição de Deus, a aparição de Deus está ligada somente à manifestação de Filho de Deus. A aparição está conectada à aparição teofânica de Deus. É a sua teofania aparecendo no nosso meio. Quando ele apareceu para... Quem era aquele anjo que apareceu para Jacó? Quem era? Leia lá e veja se Jacó não disse: eu tenho visto Deus cara a cara. Manoá, depois que o anjo se foi, o que ele disse? Ele disse que temeu porque ele viu, percebeu, teve a confissão de que ele havia visto Deus cara a cara. Quem foi aquele anjo que apareceu para Gideão? Deus. Quem foi aquele anjo que apareceu para Josué? Deus. Todas aquelas foram aparições, porque ele ainda estava em um corpo celeste. Ele ainda estava em um corpo teofânico. Então foi apenas a aparição de Deus no meio do seu povo, como uma coluna de fogo, como uma nuvem, a aparição de Deus. Mas, quando a plenitude desce sobre um filho ou uma filha de Deus, assim como ele demonstrou em Elias, e nós somos Eliseu, e assim como Deus lida com Abraão, ele lida com a sua posteridade, assim como Deus lida com William Branham, ele lida com aqueles que vieram através do ministério que estava em William Branham. Aí que está a diferença. Deus começa a aparecer, Deus começa a se desvelar, até que a plenitude de Deus vem em um filho e uma filha de Deus. Então não é mais Deus só aparecendo. Não é Deus só aparecendo, mas é Deus completamente manifestado em carnes humanas, em filhos e em filhas de Deus. A Bíblia diz que todos os quais a palavra de Deus vem, eles são deuses. Não é só para o profeta. A todos os quais a palavra de Deus vem, ou a todos os quais recebem a palavra de Deus, eles são o próprio Deus. Então nós não temos recebido uma visita de Deus. Deus tem descido para fazer morada em nossos seres completamente. Você está entendendo a manifestação tríplice de Deus? Deus começou a se manifestar nesta era, primeiro com o seu Espírito, Espírito Santo. Mas Deus não é só Espírito.
Deus então manifesta o seu corpo celeste. 1963. O que apareceu lá não foram 7 pessoas que apareceram. Foi uma pessoa que apareceu na representação da sua manifestação sétupla. Aqueles 7 anjos não são 7 anjos. É um anjo que está manifestado em uma maneira sétupla. Porque quando foi tirada a fotografia daquela manifestação, eu, pelo menos, vi um Deus. Eu, pelo menos, vi um Jesus. Eu não vi 7 pessoas. A Bíblia, o irmão Branham disse que em Apocalipse 5, quando João chegou mais próximo do Cordeiro, ele viu que o Cordeiro tinha 7 espíritos. E o profeta disse, não são 7 espíritos distintos. É um espírito só, com uma manifestação sétupla. E esta manifestação sétupla já havia sido manifestada gradualmente através das eras. O Espírito Santo caiu em Pentecoste, lá na primeira era, mas o Espírito, ele não pode agir se ele não estiver usando um corpo. Então Deus, em seu corpo celeste, se manifesta em um corpo terreno, chamado Paulo. O Espírito de Deus, mais um corpo celeste, se manifesta dentro de um corpo terreno chamado Paulo. Paulo disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quem é Cristo? Cristo é o Pai e o Filho. Mas ele também é o Espírito Santo, que é na sua noiva. Quando ele se manifesta no espírito da sua noiva, quando ele se manifesta na primeira era, que o Espírito Santo havia caído, ele toma o seu corpo celeste, corpo palavra. Nós temos que entender desta maneira. Corpo palavra e corpo celeste, logos, teofania, Filho de Deus, é o mesmo atributo de Deus. Se refere ao mesmo atributo de Deus, que é um corpo celeste. O corpo do Deus Jeová. O corpo interno que o cristão tem. Ou o corpo na qual, se o cristão morre, é o corpo para onde ele se encontra, então. Na segunda era, ele manifestou mais um pouco da sua pessoa, da sua manifestação celeste. Mas, quando ele chega na última era, é o único povo de todas as eras que teve a plenitude da manifestação corpórea de Deus. Corpórea, que eu digo, é teofânica. A manifestação corpórea teofânica de Deus completa foi manifestada nos nossos dias. Começando lá no primeiro dia do 7º mês. No primeiro dia da 7ª era, o Espírito Santo cai. E imediatamente, lá foi visto em Apocalipse 7. Vocês lembram que Apocalipse 7? Quer ver? Para provar que este anjo estava lá, este Cristo estava lá, com a sua manifestação, com a sua manifestação teofânica. Veja aqui em Apocalipse 7 o que diz. Eu tenho a citação aqui em algum lugar e o profeta diz, eu não vou ler para vocês porque eu já li. Apocalipse 7 é o início da 7ª era. E diz assim: e depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra. Nós já passamos por essa lição. Retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. Quem é esse anjo? E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Essa palavra hajamos assinalado está no plural. Agora eu pergunto para você, ali não disse que era um anjo só? E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. Mas quando você vê no verso 3, diz assim: até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Agora, quando o profeta toma esse texto aqui na mensagem A Marca da Besta e o selo de Deus, ele diz assim, que esse anjo que aparece aqui, que foi o Espírito Santo que foi derramado lá no princípio da era de Laodiceia, este anjo que aparece lá, que é o Espírito Santo, ele disse: o anjo do Senhor é o Espírito Santo. O anjo do Senhor, o anjo da aliança, ou o Espírito Santo é a mesma pessoa. Ou nós seríamos trinitários para aqueles que são pessoas distintas. Mas o Espírito Santo e o anjo do Senhor, o anjo que foi adiante, Paulo disse que Moisés, ele
ele desprezou a glória do Egito pelo vitupério de Cristo. Ora, mas Cristo? Mas como Cristo? Como assim Cristo? Jesus nasceu quantos mil anos depois de Moisés? Sim, mas aquele anjo da aliança é o mesmo anjo que desce em Apocalipse 10:1. É o mesmo Cristo. Porque Deus sempre usa um corpo para executar a sua obra. Tanto um corpo celeste quanto um corpo físico. O corpo celeste é o que ele está usando na outra dimensão para efetuar a obra. O corpo físico é um mensageiro terreno, no qual ele está usando para que aquela voz no céu soe aqui na terra. A voz soada no céu, para que ela soe na terra, no céu é a voz de arcanjo. Mas quando ela soa na terra, ela é a voz de um mensageiro. Paulo. Aqui na terra nós vimos Paulo, nós vimos Irineu, nós vimos Columba, nós vimos Martim, nós vimos Lutero. Mas quem era verdadeiramente que estava soando o som certo através daquele vaso preparado por Deus? Aquela trombeta que estava sendo usada pelo anjo trombeteiro. Não é verdade? Então, nós temos que entender que a vinda do Senhor, ela é de maneira tríplice. São 3 coisas que existem na pessoa de Deus e essas 3 coisas não se manifestam todas de uma vez só. É gradualmente. Começa o seu espírito, depois o seu corpo teofânico, mas a última coisa que será manifestada, não que ele não tenha descido na sua plenitude, mas ele não tem se manifestado, não que ele não seja isso já, mas nós não o alcançamos ainda. Eu vou estar lendo para vocês aqui, eu espero que a gente tenha tempo. Olha aqui, ó. Irmãos, no começo da mensagem, preste atenção no que eu vou falar aqui. No começo da mensagem, no mundo inteiro, no mundo todo, quando a mensagem chegou para o grupo que estava saindo das denominações, o povo do terceiro êxodo, eles não começaram a partir de Elias para frente. Não. Eles tiveram que voltar onde Elias começou. É por isso que a Bíblia claramente diz que a revelação da palavra de Deus, da mensagem, só seria revelado no final. Só no final, não quando ela começasse a soar. Mas, não quando ela começasse a soar, a noiva. Mas quando o mistério de Deus tivesse terminado. Agora. Lembre-se, como Deus lida com Abraão, ele lida com a posteridade. Como Deus lidou com Elias, ele lida com Eliseu. Olha, deixa eu ler para vocês aqui, ó. Presta atenção nisso aqui. Agora, nós verificamos, presta atenção, nós verificamos que Deus trouxe Eliseu através do mesmo processo. 3 estágios diferentes. E então, depois que ele saiu da escola, desceu ao Jordão e cruzou o Jordão. Então ele teve a porção dobrada do espírito de Elias que estava sobre ele. Agora, Jesus disse: estas coisas que eu faço, vós a fareis também. Mais do que essas fareis, pois eu vou para o Pai. É um tipo de Cristo e a igreja. Cristo foi tomado e o mesmo espírito que estava sobre Cristo veio em sua igreja. Agora, se você ler no livro de Reis, acredito que é no capítulo 2, dali em diante, quando Eliseu recebe a comissão, ou ele recebe a promessa de trilhar o mesmo caminho que Elias havia trilhado. Eliseu teve que trilhar o mesmo caminho que Elias trilhou. Eliseu teve que trilhar o mesmo caminho que Elias trilhou. Mas quando ele trilha esse caminho, ele não pega a partir de onde Elias foi transladado para frente. Ele teve que voltar no começo. Da mesma maneira que Deus lidou com Elias, Deus começou então a lidar com Eliseu. E só no final desse ministério é que nós seremos transladados. Não é verdade? Agora, tem algumas coisas que eu estou querendo dizer aqui hoje e eu quero que vocês me sigam com atenção. Vamos ver se eu vou conseguir começar para vocês aqui. Tem coisas maravilhosas. Deixa eu ler uma visão primeiro. Uma visão que o profeta teve. Preste atenção nessa visão que o profeta teve aqui. Quando a mãe do irmão Brana faleceu, quando a sua mãe faleceu, o irmão Brana ficou triste, ficou abalado. As crianças dele gostavam muito da mãe dele, o José gostava muito. E
e o irmão Brana e José perguntavam, mas eu vou ver minha avó de novo. Onde é que ela tá? O irmão Brana disse assim, ela tá no andar de cima. Aí ele não entendeu, ele disse assim, então eu vou ver ela, vou ver ela hoje à noite? Ele falou, não, meu filho, eu não sei quando que você vai ver ela, mas você vai ver ela. Na manhã seguinte, o irmão Brana teve uma visão. Mas esta visão que o profeta teve com a sua mãe foi muito peculiar. Porque a maneira que se manifestou não foi da maneira comum que ele tinha as visões. Veja o que ele diz aqui, ó. E eu estava parado lá na manhã seguinte. E eu me virei, entrei no quarto, e quando eu fiz, ele diz assim: não me peça para explicar. Não tem como explicar. Eu me vi de pé lá, do mesmo jeito que eu estou olhando para esta audiência. E eu estava liderando os cânticos. Eu nunca fiz isso. Eu não consigo nem cantar, nada. Então, e havia uma multidão gigante, grande. Presta atenção nesta visão. Deste lado do auditório, parecia como se fora, não sei como você chamaria, meio que monte abaixo e meio que um anfiteatro. E ia tão longe para o fundo, as linhas eram retas. E tanto que elas tinham que ser elevadas assim, para que aqueles que estavam tão longe no fundo tinham que olhar deste jeito. Mas bem no meio, apenas 3 fileiras, longe, 3 degraus. Desse jeito assim, e bem no meio haviam apenas como que fenos enrolados, pareciam fenos enrolados de crianças aleijadas com espasmos deitadas naquelas fileiras. Eu estava de terno escuro e eu estava cantando: traga-os, traga-os, traga-os para Jesus. Nós cantamos isso na igreja, um hino, né? Bastante especialmente quando estamos dedicando às crianças. E havia como que um quadrado, uma área, uma caixa, onde as celebridades se assentavam. Né? E o púlpito era próximo daquilo, mas eu estava para baixo liderando os cânticos. Então, o irmão Brana, quando ele estava liderando os cânticos, neste grande anfiteatro, onde tinha uma multidão gigante de pessoas, tinha 3 fileiras, e no meio, ele disse que tinha crianças. E essas crianças tinham espasmos, estavam super doentes, e todas como que aleijadas. Mas ele estava embaixo, ele não estava em cima do púlpito. Ele estava embaixo, pregando embaixo. Ele não estava aqui em cima. Ele estava lá embaixo, pregando. Mas veja o que ele vai dizer aqui. E havia como que um quadrado, agora ele está falando de cima, no púlpito. Em cima do púlpito, ele estava embaixo cantando. Mas em cima tinha um quadrado onde as celebridades vinham, subiam no púlpito e se assentavam. E o púlpito era bem pertinho daquilo. Mas eu estava para baixo liderando os cânticos. E de repente, eu parado lá, olhando para eu mesmo. Então, não tente pensar o que é, irmão Brana disse, porque você não consegue. Então, quando eu estava aqui, o profeta disse, quando eu estava aqui embaixo, então se tornou aqui. Quando eu estava aqui embaixo, pregando, então se tornou aqui. Ele viu que daqui ele estava aqui. Aí ele diz assim, eu não sei, os 2 deles se ajuntaram. E ele diz assim, e é uma boa coisa quando os seus 2 se ajuntam. Deixa eu repetir para vocês. E é uma boa coisa quando os seus 2 se ajuntam. Eu acabei de falar que o homem original não é apenas um espírito, não é apenas espírito e teofania, mas é espírito, corpo celeste, corpo físico, e depois do corpo físico nós seremos glorificados. 3 estágios, 3 atributos que nós temos para fazer a nossa pessoa. Eu peguei uma câmera lá, vindo. Eu não sabia tirar foto. O irmão Brana está continuando falando o mesmo assunto. Eu olhei pela coisa, né, pelo visor da câmera, e rapaz, eu podia ver 5 ou 6 objetos diferentes. Então eu comecei a focar. O Billy me disse, foque e eles todos vão virar um. É uma boa ideia fazer isso, vocês sabem. Você vê coisas diferentes quando você começa a focar. E usar a palavra de Deus para focar nele, Jesus.
E você vai ver do que eu estou falando. Mas coloque no foco primeiro. Você vê. Então, parado lá, olhando, e eu fui naquela visão. Enquanto lá, eu notei uma pessoa renomada entrar no fundo do lugar. Nesse lugar que ele estava olhando, alguém entrou lá no fundo. Lá no fundo, lá longe. E eles estavam... Eu disse, bem, eles estão vindo para a área de celebridade. Para a área de celebridade. Então, eles vinham caminhando por este lado. E eu pensei, bem, eu vou cantar mais uma vez enquanto aquela senhora se aproxima. Enquanto aquela senhora está vindo. Ela estava vestida como antigamente. Agora, algumas de vocês senhoras se lembram disso. Quando elas vestiam tipos de saias como que até aqui, ó. O irmão Branham mostra, né? Vestido até embaixo aqui, né? De cima embaixo. E ia até lá embaixo e ia até sobre os sapatos de cadarço. E elas tinham meio que coberto inteiro. O que é que você chama aquelas coisas, como esta senhora tem aqui agora? Aquela blusa? Blusa. E uma daquelas coisas... tinha umas mangas de verdade mesmo, compridas, né? Vocês se lembram delas? E subia por volta do pescoço aqui como um tipo de um botão que ia aqui, um chapéuzão pendendo para um lado. E as senhoras, naqueles dias, elas usavam cabelos longos. Então elas soltavam para baixo assim e punham um chapéu em cima e punham um grampo. Vocês sabem, para segurar o cabelo. Pois elas tinham que andar a cavalo, na sela e coisas. Então essa senhora estava vindo e todo mundo estava respeitando esta senhora. Presta atenção nisso aqui. E eu pensei, bem, ela vai para a área das celebridades. Então eu disse, mais uma vez, todos deste lado, traga-os. Ele estava mandando trazer aqueles meninos doentes. Mas ao mesmo tempo que os meninos doentes estavam chegando ao profeta, estavam se aproximando do profeta, tinha uma outra aproximação também. Estava vendo uma outra aproximação também. E fica vendo quem é essa pessoa que estava se aproximando. Traga-os agora deste lado, traga-os. Então todos no meio, todos juntos agora. Traga os pequenos para Jesus. Assim que eu disse isso, esta senhora já tinha entrado na área. Aqui nesse quadrado, em cima, perto do púlpito. Eu podia ver quando ela entrou no quadrado. Todo mundo se levantou. E eles estavam fazendo meio que assim. Admirando. Reconhecendo ela. E ela estava reconhecendo eles. Enquanto eles, a audiência estava reconhecendo esta senhora estava reconhecendo esta audiência. Eu pensei, bem, é hora de eu pregar. Eu vou orar por estas pessoas doentes. Eu subi aqui no púlpito, assim, em cima, e este quadrado estava bem, quão perto esse irmão está sentado aqui? O Brando demonstra, tinha um irmão bem pertinho dele. E eu me virei assim. Eu pensei, bem, agora essa senhora vai se inclinar para mim, então eu vou reconhecer ela. Então, quando eu me virei, ela já tinha seu rosto para baixo, assim. Eu estava abaixando minha cabeça assim, e quando eu levantei minha cabeça, na mesma hora ela fez o mesmo. Assim que o Mombrana se levantou para olhar para ela olhou para olhar para o Mombrana. Na mesma hora ela fez o mesmo, e era a minha mãe, jovem e bonita. Eu olhei para ela e disse, mãe? Ela disse, Billy. E bem aí então, relâmpagos começaram a relampejar pelo edifício. Trovões trovejaram. E um estremecimento veio e uma voz disse, não temas sobre sua mãe. Ela está do mesmo jeito que ela estava em 1906. E eu disse, 1906 o quê? E a Meda disse, qual é o teu problema? Minha esposa disse, eu disse, querida, 1906, o que foi em 1906? O que aconteceu em 1906? Eu disse, uma visão, eu vi minha mãe de pé bem aqui. Ela disse, você viu o quê? Eu disse, eu vi a mamãe. Ela disse, você tem certeza, Bill? Eu disse, sim, ela estava de pé bem aqui e ela estava bem bonita. E ele disse, eu disse, ela era apenas uma mulher jovem, simplesmente uma mulher jovem. Então eu fui e peguei o velho histórico da família. Vocês sabem o que era em 1906? Vocês sabem o que ela era em 1906? A minha mãe? A noiva de meu pai. Este foi o ano que ela se casou. Agora, ela é parte de outra noiva, né? A noiva de nosso Senhor Jesus.
Aí o irmão Brandt diz, alguém de algum lugar me mandou uma moeda, estou com ela aqui no meu bolso, de 1906. Isso aqui está no parágrafo, a partir do parágrafo 259, na mensagem Espírito de Verdade do dia 18 de janeiro de 1963. Agora você pergunta para mim, irmão Billy, por que você está falando sobre esta visão? O que tem a ver essa visão? Lembre-se, irmãos, sabe o que acontece? Deixa eu só falar algo aqui no meio, no entremeio. As pessoas não percebem. Enquanto nós não dermos o valor para a mensagem, Deus nunca vai entregar o valor dela para nós. Quando as pessoas dizem assim, eu vi um irmão falar para mim, uma coisa que eu prezo muito é a humildade, é a simplicidade. Um irmão falou para mim, eu prezo muito a humildade, a simplicidade. Eu vou falar uma coisa para você. A simplicidade de Deus não é a simplicidade do homem. A simplicidade de Deus não é você andar por aí de chinelo de dedo, falando tudo errado, como analfabeto, pobre. Não tem nada a ver com a simplicidade de Deus. Se assim fosse, a maior parte da população do Brasil tinha que ir no rapto. São gente simples. E na América do Sul, na África, é cheio de gente simples. Sabe qual que é a simplicidade de Deus? É o livro de Apocalipse. Agora eu pergunto para você, que simplicidade que existe no livro de Apocalipse? Quem é que entende o livro de Apocalipse? Como que é simples? Como que é simplicidade? Não vem com essa conversa de que é simples com a cabeça carnal para dizer o que é simples e o que é simples da maneira divina e o que é simples da maneira carnal. A simplicidade de Deus não tem nada a ver com a simplicidade do homem. Quando o profeta pregou Deus em simplicidade, o que eu estou lendo para você aqui, essa visão, lembre-se, isso aqui é a simplicidade de Deus. Lembre-se, trombetas, simplicidade de Deus. Alarido, simplicidade de Deus. Voz de arcanjo, simplicidade de Deus. A simplicidade de Deus não é a simplicidade do homem. Agora, quando o profeta teve essa visão, você viu que ele viu a mãe dele e ele viu que a voz disse para ele, ela está assim como ela estava em 1906. Não é verdade? Porque 1906 foi o início da era pentecostal. Na era pentecostal, a mesma mensagem, irmão, isso aqui é tremendo demais. A mesma mensagem que foi pregada, para nós, foi pregada entre os denominacionais. A mesma mensagem. Você sabia disso? Você sabia disso? A mesma mensagem que foi pregada para nós através deste mensageiro foi pregada para as denominações na era pentecostal. Você fala, não pode, irmão Billy. Pode, a Bíblia diz que foi pregada. Porque esse mesmo anjo que usou o profeta mais tarde, a partir de 1946, de 1906 a 1946, ele pregou a mesma mensagem que ele pregou depois no mensageiro. Aí você fala, mas como, irmão Billy? Não estou entendendo. Bom, tenha paciência. Qual foi a diferença entre a pregação daquele anjo que desceu entre os pentecostais e o anjo que estava agora para fora da era pentecostal chamando um povo das denominações? A diferença é que até 1946 ele usou apenas 6 vozes para falar com os grupos pentecostais. E a única voz que trouxe a revelação das 6 vozes foi a 7ª trombeta, foi o 7º mensageiro, foi a 7ª mensagem, foi a 7ª voz. Lembra que tinha 7 vozes? A 7ª voz foi a que revelou as demais vozes. Então aquilo que para eles foi um alarido, alarido quer dizer sonido de trombeta. Você sabia disso? Alarido, a palavra alarido, eu estou conectando com Tessalonicenses 4,16. Alarido quer dizer sonido de trombeta. Então o alarido, esta mensagem, a primeira coisa que soou na era pentecostal, ela soou como um alarido. Sabe por que era um alarido? Porque não tinha revelação. Foi pregada a mesma mensagem com o poder do Espírito Santo, a Bíblia diz que foi. O Espírito Santo caiu sobre eles e eles falaram em línguas e assim por diante, sinais e maravilhas. Mas depois do estágio do alarido, Deus estava lhes preparando para ouvir a voz que estava dentro do som da trombeta. A voz do alarido. Espero que você já esteja captando o que é isso. Agora, por que eu estou falando isso, irmão? Porque quando Deus chama um povo, lembre-se que na verdade, o povo que era para ter aceitado
a revelação da mensagem dos mensageiros que havia sido pregado nas eras e foi repetida integralmente na sétima era, foi repetida integralmente mais a sétima voz. A mesma voz que soou na primeira era, na segunda era, terceira era, quarta era, quinta era, sexta era, soou tudo de uma vez de novo no sétimo mês. Com o poder do Espírito Santo. Só que além das 6 vozes que soaram nas eras, que estavam em forma misteriosa, porque a Bíblia diz que só nos dias da voz do sétimo anjo, o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? A palavra de Deus, em forma de mistério. Paulo pregou em forma de mistério. Irineu pregou em forma de mistério. Martim pregou em forma de mistério. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele começar a soar, quando ela começar a soar, a sétima trombeta, o sétimo mensageiro, a sétima voz, a sétima estrela, a sétima gota de sangue, 777. Quando ele começasse a soar, então a revelação das 6 prévias mensagens seria revelado para nós, que para a noiva verdadeira é chamado de abertura dos selos. Esse mensageiro aparece na era final para revelar a pregação de Paulo. Ele diz assim, o que Paulo pregou, eu preguei. Mas além dele ter pregado aquilo que Paulo pregou, qual é a diferença entre a pregação de Paulo e a pregação do sétimo mensageiro Elias? Paulo pregou em forma de mistério. Ele diz assim, não é lícito dizer para os homens o que eu vi lá naquela dimensão. Mas quando esse mensageiro chega, ele conta para nós o que estava lá naquela dimensão. Corpos celestes. Então, o que foi pregado em forma de mistério desde a primeira era até a sexta era, quando chega à sétima era, ele revela para nós o que os 7 sonidos haviam soado durante as eras. E que se repete na sétima era, que é chamado Festa das Trombetas. Mas, de acordo com Apocalipse 3, quando a sétima voz começa a soar, depois que as 6 vozes tinham soado no mundo entre as denominações, quando a sétima voz começa a soar entre eles, eles rejeitam a sétima voz. Eles rejeitam a revelação. Eles rejeitam a pedra de coroa. A pedra de coroa foi rejeitada pelos edificadores. Por quê? Porque era a última que chega para revelar o que as 6 anteriores haviam sido. Quando ele chega para revelar, ele é posto para o lado de fora. Quando ele é posto para o lado de fora, ele não pôde entregar a revelação, porque eles rejeitaram e o expulsaram do meio deles. O lançaram para fora do arraial. Você está entendendo? Quando ele é expulso para fora do arraial, aí Deus começa a chamar aqueles que estavam entre esse povo, entre as denominações, para que ele pudesse tirar um povo do Egito, tirar uma igreja do Egito, mas preste atenção nisso aqui. Preste atenção nisso aqui. As denominações, o Egito. Depois, isso aí foi na sétima era. Depois, com a voz do sétimo anjo, quando ela começou a soar, ela começou a tirar um povo do Egito. Todos saíram do Egito. Mas, quando estava prestes a entrar na Terra Prometida, da igreja que foi tirada do Egito, agora ele tira a sua noiva. São 3 coisas que acontecem. A saída do Egito e depois a saída do meio da igreja. Que é só os eleitos predestinados, que têm os seus nomes escritos desde antes da fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro, é os que irão no rapto. Os demais são chamados de igreja, e esta igreja foi a igreja que saiu do Egito. Então existe uma saída do Egito, mas depois existe uma entrada na Terra Prometida. Tem o Egito, tem os que pereceram no deserto e tem os que entraram na Terra Prometida. 3 grupos de pessoas ali que acontecem nessa sétima era. Agora, para dar sequência ao que eu estou falando aqui, olha aqui o que o profeta diz aqui, ó. Tá aqui, ó. Irmãos, vamos para Êxodo no capítulo 19 de Êxodo, no verso 16. Êxodo 19, no verso 16, diz assim. E aconteceu, está no parágrafo 105 da mensagem Apocalipse, capítulo 4, parte 3, do dia 8 de janeiro de 1961. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e uma voz de trombeta muito forte. E uma voz de trombeta
muito forte. Na nossa Bíblia em português não está escrito assim. Na nossa Bíblia em português está escrito assim. E um sonido de buzina muito forte. E um sonido de buzina muito forte. Para provar que o sonido, o alarido, o sonido de buzina é a mesma coisa que a voz da trombeta. Você vai ver, eu falei aqui no programa passado, que quando João ouviu a voz, ele disse assim: eu fui tomado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Então a primeira coisa que nós ouvimos foi o som de uma trombeta. Mas quando chegou no final, não quando ele começar a soar, não quando Eliseu começar a soar, mas no final do seu ministério, aquilo que era um sonido de trombeta para nós, um sonido de buzina para nós, agora está se tornando uma voz audível para entender o que é que Deus estava realmente querendo nos dizer, nos anunciar. Ele diz assim: aconteceu que quando Deus ascendeu sobre o monte Sinai, e aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e uma voz de trombeta muito forte. O que é a voz de trombeta? Olha o que o profeta diz o que a voz de trombeta é. O que é a voz de trombeta? É o arcanjo. O que é a voz de trombeta? É o arcanjo. De maneira que estremeceu todo o povo. Mensagem Apocalipse capítulo 4, parte 3, do dia 8 de janeiro de 1961. Aquilo que havia, agora capte aqui o pensamento, irmãos. A mesma coisa que Deus fez na sétima era, qual foi a única coisa que eles rejeitaram na sétima era? Entre 1906 e depois até o jubileu, 50 anos depois, 1956, o que soou entre o povo denominacional? O que soou entre o povo denominacional? 7 vozes. A voz de Paulo, de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero, de John Wesley e de Elias também. Porque a partir de 1946, ele sai no meio deles, apregoando a revelação daquilo que eles diziam que criam. Como Paulo perguntou: recebestes vós o Espírito Santo depois que crestes? Então, crer é a primeira parte. Mas depois que você crê, a vindicação de que a sua fé foi aceita, Deus lhe imputa como justo, e então Deus desce e diz a mesma coisa que ele disse para Abraão. Você sendo a posteridade, ele diz: esconderei eu alguma coisa de meu servo Abraão? Deus tinha que fazer a mesma coisa. Deus não escondeu nada de Elias. Deus não pode esconder nada de Eliseu. Deus não escondeu nada de Abraão. Deus não pôde esconder nada de sua posteridade, aqueles que vieram após ele. Durante a sétima era, eu pergunto para você, quantas vozes soaram? De acordo com a minha Bíblia, com as Escrituras, a partir do primeiro dia, Levítico 23, versículo 24, se eu não me engano, a partir do primeiro dia até o dia 10, todas as 7 vozes soavam. Ou 7 alaridos da trombeta, que era a festa das trombetas. Irmão, capta isso aqui, irmão. Capta isso aqui. As trombetas soavam entre o primeiro dia e o dia 10. O sonido. Lá não eram as trombetas literais. É por isso que em Apocalipse, quando o profeta fala sobre Apocalipse 7, 8, 9, e depois aí aparece 10, sabe o que é Apocalipse 7, 8, 9? 6 trombetas. Sabe o que é Apocalipse 10? É a 7ª trombeta, que soou entre os denominacionais. Mas sabe o que eles fizeram com a 7ª trombeta quando ela soou entre os denominacionais? A rejeitaram. A voz do alarido, a voz do arcanjo, a voz do alarido que havia soado no meio deles desde o começo da era, que estava esparramado, os segredos de Deus, ainda que não estivessem revelados, estavam esparramados na era em denominações diferentes. Quando chega perto do final daquela era, em 1946, por 10 anos, de 1946 a 1956, a 7ª trombeta soa entre os pentecostais. O 7º alarido toca entre os pentecostais. Você entende? Agora, essa 7ª trombeta não veio tocar só a sua mensagem. Ela toca de novo, agora, as mesmas mensagens que eles haviam soado desde o primeiro dia,
só que de maneira revelada. Toca de novo o alarido, maneira revelada, ela deixa de ser alarido e se torna voz. Por isso que são 7 vozes. São 7 vozes. A primeira coisa que João ouviu, voz como de trombeta. Mas ele viu que tinha uma voz dentro daquele alarido. Ele percebeu que tinha uma voz dentro do alarido. Mas João é o tipo da noiva. Isso foi em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 4, ele volta a dizer que quando ele começa a ter a revelação do trono de Deus, a revelação da palavra de Deus, assim como a noiva tem tido, ele diz assim: e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. O que eu estou querendo dizer de maneira simples aqui? Deixa eu ver se eu consigo deixar bem simplificado. Entre os denominacionais, na sétima era, os 7 sonidos, assim como havia sido dito no livro de Levítico, que seriam soados no 7º mês ou na 7ª era, foi soado. Então, este mensageiro chega no final da era e ele revela a voz do alarido. Mas a voz do alarido foi rejeitada pelos denominacionais. Agora, aí você diz: trombeta é só para judeu. Você vai perceber, não é que é só para judeu. Ela teve um efeito sobre os judeus. Inclusive, quando soou 6 trombetas antes do mensageiro soar a 7ª, antes dele trazer a revelação, antes dele trazer a voz do sonido, antes dele trazer a revelação do sonido, empurrou os judeus de volta para a Palestina. E quando empurrou os judeus de volta para a Palestina, eles não ouviram a revelação daquilo que eles tinham ouvido como um barulho que havia causado eles que fossem perseguidos e postos de volta à terra da Palestina. Inclusive, seria tão eficaz que o profeta tentou ir na Palestina, mas Deus lhe disse: não faça isso, porque não é a hora ainda. Mas aquela mesma 7ª voz, aquele mesmo alarido, aquela mesma voz vai soar entre eles na forma de 2 profetas. O profeta disse: uma voz de trombeta, em 2 vasos, Moisés e Elias. Vai soar entre eles. Mas, como eu estava dizendo aqui, deixa eu ler mais alguma coisa para vocês aqui. Vamos ver se eu acho. Quando o profeta fala sobre o rapto, ele diz assim: agora, a primeira coisa é o soar, a primeira coisa é um alarido, e então uma voz, e então uma trombeta. Alarido, que é um mensageiro deixando o povo pronto. Nós se aprontamos, 6 sonidos empurraram os judeus para a Palestina para ouvir a voz de quem? De Cristo. 6 selos nos empurrou de volta à terra de nossos pais para ouvir o quê? A voz de Cristo, a revelação dos mistérios de Deus, que viria no final. Agora, se você ver aqui, deixa eu ver onde é que eu deixei. Agora, a voz do trono, mesmo em Apocalipse capítulo 4, parte 3, o profeta diz assim: agora, a voz do trono. Notem, nesse trono, diante do trono estavam as 7 estrelas. A voz das estrelas, vozes. Você leu lá? Vozes, você veja. E do trono procediam relâmpagos, trovões e vozes. Não uma voz, mas vozes, plural. O que era isso? Deus falando com a igreja, se refletindo através dos 7 espíritos. Um Deus se refletindo na igreja através dos 7 espíritos. Por isso, quando o profeta vai falar sobre o soar desta mensagem na era pentecostal, que chega no final da era pentecostal com a revelação, quando ele fala nas eras da igreja, ele diz assim: olha, aquele anjo que aparece, os anjos que aparecem em Apocalipse 7, 8, 9, não é anjo terreno, é anjo celeste. Era Cristo, a forma teofânica de Cristo, usando uma trombeta para soar as 7 vozes, a revelação de toda a sua palavra. Mas antes que ele assim o pudesse fazer, ele foi posto pelo lado de fora. Agora ele diz assim: quando o verdadeiro ungido de Deus fala, é a voz de Deus. Rejeitá-la é tirar o candelabro. Vê? Vozes. A voz das 7 eras da igreja, aqui no canto. As vozes falando com trovões e relâmpagos. Então você vai perceber que trovão, relâmpago e voz é uma manifestação diferente da mesma coisa. Para um é uma voz,
Para outro foi um relâmpago. E para outro é trovão. E para outro é alarido. Depende para quem se aplica. Mas continua sendo a manifestação de Deus entre o povo. Depende quem é que está ouvindo o que é. João, ele disse, eu ouvi uma voz que falava comigo, mas que a maneira externa de ter se manifestado foi na forma de um trovão. Não é? E quando os 7 trovões falaram, e quando os 7 trovões soaram suas vozes, para provar, eu ia escrever, algo foi dito. Mombrand disse assim, ó, não foi só um barulho, algo foi dito. Ele ia escrever. Ele disse assim, e eu ouvi uma voz do céu me dizendo, veja onde as vozes estavam, os trovões, não no céu, na terra. Os trovões não soaram nos céus, eles soaram na terra. Aquilo que soou como voz de arcanjo no céu, como a voz de Deus, que o arcanjo é Deus, quando ele soa no céu, ele usa um anjo celeste aqui para ecoar a sua voz na terra. Então, sempre que Deus atua, ele vai atuar de uma maneira em um corpo celeste, mas ele ainda precisa de um corpo físico para ele se manifestar aqui embaixo. Assim foi nas eras e assim foi mais especialmente com a plenitude, a descida da plenitude nos últimos dias, no ministério de um profeta, William Branham, onde a plenitude de Deus, onde as 7 vozes soaram em seu ministério. Mas estas são 7 vozes apenas para aquele que tem ouvido para ouvir o que o Espírito está dizendo para a igreja. Para os demais foi um trovão. Para os demais foi um sonido de trombeta. Para os demais, para aquele que não foi revelado, não passa de um alarido. Para aquele que não foi revelado, não passa de um alarido. Agora, onde ele diz aqui, deixa eu ver se eu acho mais uma citação que eu marquei aqui. Vamos ver aqui. Agora, notem. E eu ouvi uma voz do céu me dizendo, vejam onde as vozes estavam, os trovões, não no céu, na terra. Os trovões não soaram nos céus, eles soaram na terra. É muito, a Bíblia é tão perfeita e tão simples. Sabe por que diz trovões? Trovões é a manifestação audível da luz que raiou no céu. Só que ela acontece com atraso. Quando é que o profeta revelou? Eu pergunto para você. Quando é que foi aberto os segredos, os mistérios de Deus? Em 1963, não é verdade? Ali os 7 selos foram abertos, as 7 vozes foram faladas. A palavra ou a voz de Deus foi falada a partir daquele monte, quando Deus falou do monte e o profeta, que é o vaso terreno, anunciou aquela voz, que é a voz do 7º anjo. Na verdade, são 7 vozes, porque a voz do 7º anjo é a revelação das 6 mensagens dos mensageiros anteriores. Agora, o que eu quero focar é o seguinte. Em 63, os mistérios foram abertos. Mas eu nasci em 1979, por exemplo. Eu nasci em 1979 e eu só cheguei a ter entendimento da revelação desta palavra que foi aberta lá em 1963 só agora. Então, por isso que fala trovão. Porque aquilo que foi falado lá atrás está ecoando pela terra até agora. Está ecoando, passando por onde a semente eleita está, aquelas 7 vozes estão ecoando. O profeta chega a usar esta palavra aqui numa das citações que eu coloquei, não sei se eu vou achar aqui. Agora ele diz assim, ó, aqui está. Ó. Agora notem, as 7 vozes foram trovões. O profeta que está dizendo. Agora, as 7 vozes foram trovões, trovejadas. Deus nos ajude, se eu estiver errado, Senhor, me perdoe. O profeta dizendo. Eu estou te fazendo a pergunta. Trovejou como trovão, ou trovejou com trovão, quando esta voz ecoou. Trovejou com trovão, quando esta voz ecoou. Aí é o que ele diz aqui, para provar na Bíblia. Vocês notaram que quando os 7 selos que seguiram as 7 eras da igreja, quando o primeiro selo foi aberto, que houve um trovão? O primeiro selo na Bíblia foi aberto, houve um trovão. Não abriria também o primeiro selo do lado de fora do livro da mesma maneira, do mesmo jeito? Houve um trovão, o primeiro selo. O selo foi um trovão. A trombeta foi aberta naquela hora. Ele está provando que a trombeta, o trovão
E o selo é a mesma coisa. Só que depende onde é que está sendo aplicado. Aquele que tem o Espírito para ouvir o que o Espírito está dizendo é uma voz inteligível, uma voz audível. Para os judeus, foi apenas um alarido. Eles não entenderam nada. Para o eleito que está chegando agora, 50 anos depois da abertura da palavra, parece o som de um trovão. Mas ele está dizendo que esse som de trovão é uma voz. São 7 vozes. Você está entendendo? Agora, o selo foi um trovão, a trombeta foi aberta naquela hora e a trombeta foi soprada em Pentecostes, lá no começo da era. Claro, não vou entrar nisso. Irmãos, para resumir, eu quero dar sequência, eu não tive tempo de entrar exatamente onde eu queria entrar aqui. Mas o que eu quero dizer com isso? Que tudo que Deus fez na sétima era, ele repetiu entre o povo do terceiro êxodo. E o mesmo erro que os pentecostais fizeram em rejeitar a revelação daquele alarido, a revelação daqueles sonidos de trombeta que soaram debaixo da sétima era, quando ele chama um povo para fora das denominações, ele repete exatamente a mesma coisa. Começa com o derramamento do Espírito Santo, no começo, no ministério de Eliseu, e ele vai soando as vozes de uma maneira misteriosa. Era mistério. Para muitos de nós era mistério até recentemente. Agora que Deus está desvelando, mostrando qual é a voz deste alarido. Ele disse que o alarido é a sua mensagem. O profeta disse que o alarido é a sua mensagem. Você quer ver ele dizer? Eu acredito que eu tenho aqui a citação. Que o alarido é a sua mensagem. Aqui. Agora, a primeira coisa que vai adiante, ele falando do rapto. Agora, a primeira coisa que vai adiante é a sua mensagem. É o profeta que está dizendo, está na mensagem o rapto, no parágrafo 154. Chamando a noiva a se ajuntar. Então a mensagem em si não é a voz. A mensagem em si não é a voz, mas é o sonido de trombeta, assim como foi para os denominacionais. Só que quando chegasse no final do ministério de Eliseu, finalmente viria a voz do sonido de trombeta. Porque essa mensagem, o que é a mensagem de William Branham? Não é o sonido da mensagem de Paulo, de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero, de John Wesley? Sim. E qual foi a mensagem de Elias? A mensagem de Elias foi a revelação das 6 primeiras mensagens. Só que as 6 primeiras mensagens, por terem soado em forma mistério, foram chamados de sonido de trombeta. Sonido de instrumento usado por Deus. Era o anjo forte, em todas as eras, usando uma trombeta para soar o som certo. Soou uma vez, 2, 3, 4, 5, 6. Mas quando ele soou a 7ª vez, lembre-se que na 7ª volta soava de novo as 7 vozes. Lembre-se em Jericó, eles deram uma volta na cidade, no segundo dia uma volta, terceiro dia uma volta. Mas no 7º dia, eles deram 7 voltas. A mesma volta que deu no primeiro dia, no segundo dia, se repetiu em um dia só. Então, nesse dia, entre os denominacionais, o que foi pregado entre os denominacionais? A mensagem de Paulo, de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero, de John Wesley, em forma de mistério. Eles não sabiam o que era. Quando Deus manda para eles a revelação da mensagem que eles disseram que criam, eles rejeitaram a revelação. Você entende? Agora, quando Deus tira um povo para fora do Egito, quando Deus tira esse povo do terceiro êxodo, Deus faz exatamente o que ele fez com a era de Laodiceia. Lá no começo, 1906, ele faz a mesma coisa. Ele prega, por isso que o profeta diz que ele pregou as trombetas sobrenaturalmente. Porque para aquele que não é eleito, é trombeta. Ele diz que crê na mensagem. Ele lê a mensagem. Ele ouve o som do alarido. Mas ele não entende a voz que está dentro do sonido, dos sonidos, dos 7 sonidos. Ele não entendeu a voz. Ele não teve a revelação do sonido das trombetas. Quem são as trombetas? Os mensageiros. Então, o sonido dos mensageiros que soou na 7ª era. E agora foi soado de novo entre o povo da mensagem. Quando nós chegamos agora, nesse ponto, estes sonidos
que foram soados, até agora, Deus veio preparando um povo para, no final do ministério de Eliseu, lhe dar a revelação daquilo que nós temos crido. Agora, irmão, fé é uma coisa. Fé perfeita é outra coisa completamente diferente. A primeira coisa que nós temos na palavra de Deus é fé. Fé é quando você crê em algo, sendo que você não tem evidência nenhuma, você não viu, você não foi revelado, mas você creu. Mas a única vindicação de que Deus aceitou a sua fé é que ele vai voltar para você depois e revelar aquilo que você creu. Abraão não entendeu. Deus lhe deu uma promessa e ele disse: eu creio no Senhor. Ele não entendeu. E ele foi perdendo a paciência. A mulher dele foi perdendo a paciência. Já ele pensou e falou: bom, acho que eu sei o que é. Agar. Como que eu não pensei nisso antes? E quando ele fez isso, não, Deus não tinha descido ainda para revelar aquilo que ele tinha crido. Mas no final de seu ministério, ele foi imputado por justo por Deus. Então só aqueles que chegarem no final, crendo que Deus é fiel, Deus vai, só aqueles os quais Deus reconhecer a fé deles, terão fé perfeita. Como você vai ter fé perfeita sem revelação? Só porque você disse que você crê? Eu creio. O diabo também crê. A diferença está em você ter a revelação daquilo que você creu. Quando Paulo chegou para Apolo, ele disse: não, nós cremos, nós pregamos, nós cremos no mensageiro. Ele disse assim: mas vocês já receberam o Espírito Santo? Vocês já receberam a palavra? O Espírito Santo é a palavra. Depois que vocês creram? Então tem a promessa e depois tem a manifestação da promessa. Tem a revelação daquilo que Deus nos prometeu inicialmente. Agora, a primeira coisa que vai adiante é a sua mensagem, chamando a noiva a se ajuntar. A próxima coisa, só no final isso aqui. A próxima coisa. Estou lendo 1 Tessalonicenses 4,16. A primeira coisa que vai adiante é a sua mensagem, o alarido. O próprio Senhor descerá do céu com um alarido. O que é alarido? Alarido é som de trombetas. 7 alaridos que soou entre esse povo do terceiro êxodo. Mas depois, quando chegasse no final, assim como na era de Laodiceia, quando chegou no final da era de Laodiceia, Deus mandou a revelação daquele sonido estranho que havia soado no meio deles. Eles recusaram. Deus repete a mesma coisa entre o povo do terceiro êxodo. O profeta disse: eu preguei as trombetas sobrenaturalmente. A primeira coisa é a sua mensagem chamando a noiva a se ajuntar. A próxima coisa é a ressurreição da noiva que dorme. O que é a ressurreição? Não é a voz de arcanjo? Então, de alarido passa a ser voz audível, passa a ser uma voz inteligível, mas só para o eleito. Para os demais vai continuar sendo o som de trombeta. Por isso, mesmo o juízo das trombetas que caiu sobre os judeus vai cair sobre as virgens nécias na tribulação. Isso aqui é muito importante, espero que você captou isso aí. Aí ele disse assim: os que morreram atrás nas outras eras, a voz de arcanjo, né? Elas são ajuntadas, e a trombeta, a festa nos céus, no céu. Ora, esta é a coisa que acontece, amigos. E a trombeta, com o som de uma trombeta. E quando faz, ela chama. Sempre uma trombeta chamava Israel para a festa das trombetas. O espírito e a esposa dizem: vem para o rapto. Vem para o rapto. Onde que está a voz deste arcanjo hoje? Está dentro da trombeta de Deus. O que é a trombeta de Deus? Eu pergunto para você que me responda. Qual é o instrumento que Deus está usando para falar a sua palavra hoje? Qual foi o instrumento que Deus usou após os dias de Elias para falar a sua palavra? Não foi Eliseu? Qual é o instrumento que Deus está usando para falar a sua palavra hoje? Olha isso aqui. Uma consideração momentânea da história provará o quão apurado esse pensamento é. Nas eras negras, a palavra foi quase inteiramente perdida para o povo. Mas Deus enviou Lutero com a palavra. Os luteranos falaram por Deus naquele tempo, mas eles se organizaram. E novamente a palavra foi perdida por conta da organização. Perdida por conta da organização voltada a dogmas e credos e não a palavra simples. Olha, ele citou Lutero e os luteranos. Não só Lutero. Não é só Lutero que é a trombeta. Presta atenção nisso aqui. Eu já citei isso aqui, vou citar de novo. Mas eles se organizaram. Mas Deus enviou Lutero com a palavra. Os luteranos falaram por Deus.
Onde é que Deus estava falando então naqueles dias? Falaram por Deus naquele tempo, mas eles se organizaram e novamente a palavra pura foi perdida por conta da organização, voltada a dogmas e credos e não a palavra simples. Eles não podiam mais falar por Deus. Então Deus enviou Wesley, e ele foi a voz com a palavra em seu dia. O povo que tomou a revelação dele, de Deus, se tornaram epístolas lidas e conhecidas de todos os homens de sua geração. Quando os metodistas falharam, Deus levantou outros e assim continuou pelos anos até neste último dia. Aí, há novamente um outro povo na terra que debaixo de seu mensageiro será a voz final para a era final. Sim, Senhor, a igreja não é mais a boquilha de Deus. Ela está falando da igreja do mundo agora. Não é mais a porta-voz de Deus. Não é mais a voz de Deus. Ela é a sua própria porta-voz. Tem a sua própria interpretação. Então Deus está se voltando contra ela. Como é que Deus se voltou contra ela? Presta atenção nisso aqui, irmão. Ele a confundirá através do profeta e da noiva, pois a voz de Deus estará nela. Sim, é sim. Pois assim diz no último capítulo de Apocalipse, no verso 17. O Espírito e a esposa dizem, vem, vem, sobe cá, vem, sobe cá, vem, sobe mais alto, vem, seja tomado. Uma vez mais, o mundo ouvirá diretamente do que? Da noiva? Olha o que ele diz aqui. Uma vez mais, o mundo ouvirá diretamente de Deus. De que jeito? Como no Pentecoste. Mas claro que a noiva palavra será repudiada como na primeira era. Eu acho. Deixa eu falar isso aqui. Eu estou sentindo que eu tenho que falar isso aqui antes de eu encerrar. Mais uma vez. Leia Êxodo, capítulo 19, no verso 16. Veja o que está acontecendo ali no terceiro dia. Na terceira puxada. E aconteceu o que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte. Agora, esses trovões e relâmpagos é a mesma manifestação do quê? Tudo isso aqui que você vai ler agora é uma coisa só. Lembra que o profeta falou que para você, ele estava vendo um monte de objeto, quando ele olhava pela câmera, aí o Billy Paul falou, pai, o senhor tem que focar mais, o senhor vai ver só um objeto na figura. 1 Tessalonicenses 4,16, parece que tem 3 itens na figura. Depende de como você está focando o seu objeto. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, marca aí, houve trovões, relâmpagos sobre o monte, uma espessa nuvem e uma voz de trombeta muito forte. O profeta agora vai dizer para nós o que é tudo isso. O que é o relâmpago? O que é o trovão? O que é a nuvem espessa? O que é a voz de trombeta? O que é o alarido? O que é o sonido de trombeta? O que é? É a voz. O que é a voz de trombeta? É o arcanjo. De maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Deixa eu ler para você a sequência que eu acho maravilhosa. Êxodo 19, 16. Aí diz assim, ó. Olha o que tem no verso 17. Veja que até os versos aqui, lá em 1 Tessalonicenses 4, é o 16 e o 17. Você vai ver que está falando da mesma coisa aqui. No verso 17 diz assim, e Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de quem? De Deus. Então o povo agora estava indo encontrar Deus direto. O que é que o anjo disse? O que Apocalipse 10, 7 disse para Apocalipse 10, 8? Agora você vai direto no anjo, pega na mão dele direto. E João disse, e eu fui e pedi ao anjo, me dá o livrinho. E ele disse, toma e come. Direto com o anjo forte. E disse assim, e Moisés levou o povo fora do arraial, fora da era de Laodiceia, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte, e todo o monte de Sinai fumegava. Não é o que está acontecendo hoje? Todo o monte de Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Quem havia descido? De que maneira que ele havia descido? E o seu fumo subiu como o fumo de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta, em grande voz. Sabe por que diz grande voz no livro de Apocalipse?
Porque são 7 vozes falando junto. Quando você pega os 7 mensageiros falando junto, é uma grande voz. Porque quem falou nos 7 mensageiros foi Cristo. Cristo falou em Paulo. Cristo falou em Irineu. Cristo falou em Martim. Cristo falou em Columba. Cristo falou em Lutero. Cristo falou em John Wesley. Cristo falou em plenitude em Elias. E Cristo está falando em plenitude em Eliseu. Espero que vocês tenham captado o que nós estamos tentando dizer, mostrar para você que nós estamos vivendo nos dias verdadeiros. Por isso que ele diz assim, não quando ele começar a soar. Não quando ele começar a soar. Mas no final. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele começar a soar, ele diz, mas o mistério de Deus seria revelado só no final. Mas assim como Deus lidou com Elias, Deus lida com Eliseu. O ministério de Elias tem se repetido no ministério de Eliseu, e o mundo, mais uma vez, assim como eles não viram o ministério de Elias, o mundo não viu o ministério e nem vai ver o ministério de Eliseu. Triste, uma coisa triste, mas esta é a realidade, é para apenas os poucos que estão atentos para ouvir o que a voz de Deus está dizendo nesses últimos dias, diretamente à sua noiva, através da revelação da sua palavra, através da mente de Cristo. Eu espero que vocês tenham acompanhado com atenção, uma mensagem um pouco pesada e de difícil compreensão, eu vou admitir, mas vale a pena nós se esforçarmos para entendermos o que é que esse profeta de Deus nos disse e pedir a Deus que possa nos revelar, que Deus possa estar falando conosco de uma maneira clara, de uma maneira inteligível, de uma maneira em que possamos realmente não apenas ouvir o alarido, mas ouvir também a voz do alarido. Eu gostaria de ver aqui os irmãos que nos acompanharam. Eu estou com um probleminha aqui na internet, não sei se eu vou conseguir falar, mas aqui está, só mais um minuto, quero ler para vocês os irmãos que nos acompanharam. Mais uma vez, eu agradeço a vocês e pela paciência. Eu agradeço também a oração de vocês. Muitas pessoas têm orado, têm nos apoiado e de uma maneira simples, de uma maneira bem uma maneira humilde, vamos dizer assim, mas que estamos aqui tentando exaltar esta grande palavra de Deus que Ele tem nos enviado nesses últimos dias, este grande profeta que nós tanto amamos, esta palavra sagrada que nós consideramos mais valiosa do que tudo o que há no mundo. Na verdade, que Deus possa abençoar cada um de vocês nesta noite. Acompanharam a irmã Ana Lídia de Gravataí, no Rio Grande do Sul, a irmã Ada, a irmã Rosane de Novo Hamburgo, a irmã Sabrina de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, a irmã Idalete de Blumenau, irmão Hélio e família de Florianópolis, Santa Catarina, irmão Luiz, a irmã Maria, a irmã Franciele de Itajaí, Santa Catarina, irmão Antônio Barabas de Turva, em Santa Catarina, a irmã Ana Paula, a irmã Roseni, a irmã Célia Dorival de Bela Vista do Oeste, no Paraná, irmão Guedes e família em Cascavel, no Paraná, a irmã Dauti, a irmã Gleci e família em Colombo, no Paraná, a irmã Regiane, a irmã Viviane, a irmã Michel, a irmã Dileuza, irmão Elber, a irmã Josiane e Marli em Curitiba, irmão Manuel na Fazenda Rio Grande, irmã Lindalva em Guaíra, irmão Eliezer, irmã Deise, irmão Misael, irmão Joglair, família, Eliezer e Marília, Sebastião, Maria, Cleide, irmão Samuel, irmã Franciele, irmão Christian, Bruno e Emanuele, Carolina e Marta em São José dos Pinhais, irmão Vinícius, irmão Hélio em Uraí, no Paraná, irmão Sandro em Veracruz do Oeste, irmão Daniel e família, irmão Rubens em Campinas, em São Paulo, irmão Aparecido e família em Cosmópolis, São Paulo, irmão Wenes e família em Mogi das Cruzes, em São Paulo, irmã Maria, irmão André em Paulínia, São Paulo, irmã Débora em Porto Feliz, em São Paulo, irmão Josias, irmã Denise e irmã Júlia em São Paulo, a irmã Marli, a irmã Ruth, a irmã Raquel, o irmão Gerson, a Dilson, Márcia, irmão Melquisedeque, a irmã Sofia, irmão Eli, Maria Auxiliadora, a Derzina, a Gabriela e Tereza, irmão Ricardo e Esther de Belo Horizonte, Minas Gerais, a irmã Rebeca de Contagem, irmão Gilson Ferraz e Cristina, irmão Adonias e Rosângela, irmão Caleb e Jonatas em Birité, Minas Gerais,
irmão Antônio e família de Ribeirão das Neves, Minas Gerais, irmão Geraldo de Santa Luzia, Minas Gerais, e o irmão Oséias Prado de New Orleans, nos Estados Unidos da América. Eu agradeço a Deus por vocês acompanharem. Acho que tem mais alguém aqui. O irmão Mário Hugo e a família também no Rio Grande do Norte. Eu agradeço vocês pela paciência. Vocês tenham uma ótima noite. Fique com Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos em grande expectativa do que Deus está prestes a fazer, a continuar fazendo, se desvelando no nosso meio. Que Deus abençoe cada um de vocês. Shalom.